Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso online de tarô. E neste módulo, vamos falar sobre o arcano número 13, a morte, o ceifador, a morte, o arcano tão temido, tá aqui ele. Então olha só, nesse deck esse é o arcano maior, a morte. Em todos os decks praticamente, né, esse arcano ele vem aí com essa figura, né, a figura que a gente tem aí, o arquétipo que a gente tem conhecido por todo mundo como o arquétipo da morte. E em alguns decks ele traz uma foice, em outros ele traz uma espada. Nesse aqui ele traz uma espada. Então, é um deck aí que quando vem numa tiragem, as pessoas geralmente abrem os olhos, né? Mas é um deck fascinante. É um deck, não, perdão, uma lâmina, um arcano fascinante e eu particularmente adoro. Eu gosto de tudo aquilo que traz transformação, tudo aquilo que traz mudança, tudo aquilo que traz transformação para nossa vida e para uma situação. Eu gosto, né? Porque eu acho que uma transformação é algo na nossa vida que vai trazer renovação e uma das características desse arcano é exatamente isso, a renovação. Então a figura, né, da foice ou da espada, olha só, aqui existe uma corda, né, que já está quase se rompendo, ó. Então ela tá assim por um triz, né? E o arcano aqui da morte, né, o ceifador, olhando com a espada na mão, né, esperando só o momento certo para literalmente cortar, literalmente romper com essas situações. Então, esse arcano ele nos fala de transição. Ele nos fala da mudança, né? Mudança que a morte traz para a vida. E a morte não precisa necessariamente ser a morte física. É claro que em alguns aspectos ele está falando da morte física, sim, está falando da morte física. Mas a gente tem que entender que esse arcano, quando ele vem, ele quer trazer a eliminação de tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que não cabe mais na nossa vida. E geralmente, né, os arcanos maiores, como eu disse para vocês, são energias que fazem. Existem momentos na nossa vida, existem situações onde a vida nos mostra, né? Então é algo que a gente precisa romper, é algo que a gente precisa andar, evoluir, renascer, né? Deixar para trás. E a gente sabe que a gente tem que ter essa atitude, que a gente tem que fazer essa limpeza na nossa vida, essa eliminação. E acaba que a gente fica aí, né, procrastinando, a gente fica protelando, tal. E aí a vida vem, né, e manda uma sacerdotisa que é para dar um bom conselho, abrir os nossos olhos, né? Aí a gente não entende. A vida vai e manda lá o papa, né? O meu filho, minha filha, tal, assim, assim, muda nisso, muda naquilo, né? A gente continua não entendendo. Aí a gente vai lá, se depara com o eremita. O eremita que nós estudamos, né, recentemente, que também é um arcano aí ligado à espiritualidade, que nos ensina, que nos dá conselho, né, que nos ajuda a tomar atitudes, a evoluir. Isso sem falar pelas outras energias mais rápidas, né, que nós passamos até então. E aí tá, a gente sai lá do eremita, né, recebemos um conselho e tal, aí a gente cai na roda da fortuna para poder mudar isso e aquilo. Enfim, quando a gente cai no arcano maior, a morte, é como se a vida falasse assim: eu te dei um monte de oportunidade para você fazer. Então você não fez, a gente vai fazer. E aí que vem aquelas rupturas, né? Que, sabe, não tem como, não tem negociação, tá? Então é mais ou menos isso que esse arcano fala conosco, né? É algo que imediatamente precisa ser transformado, algo que imediatamente precisa ser rompido. Então ela traz aí o símbolo da foice, né, que é um símbolo de cortes, é um símbolo de colheitas.
E é um corte para poder limpar, né? Então, imagine você aí num campo, numa plantação, vamos supor, de soja. Você vai, ara a terra, prepara a terra, planta, né? A soja cresce. Quando ela está a ponto de colheita, se não colher, o que acontece? Perde toda a plantação, né? Mas para colher tem que cortar. Para colher tem que cortar, né? Então, existe lá aquela questão, olha, nunca na vida pense que um corte é uma perda. Um corte pode significar aí um ganho, né? Uma oportunidade de plantar novamente, agora numa terra limpa, uma oportunidade às vezes de renovação. Então é muito interessante a gente relacionamentos. A gente fala muito sobre relacionamentos nos nossos atendimentos, né? Então, quando vem o arcano maior a morte, não significa necessariamente um corte do relacionamento. Então, pode estar mostrando ali a necessidade de se cortar atitudes, né? Pensamentos, às vezes palavras, de dar uma remexida no relacionamento para que haja uma renovação, né? Tantos relacionamentos, às vezes, até no trabalho, no nosso corpo, né? Nós temos a necessidade de renovação, largando hábitos nocivos, tendo uma transformação radical em relação à nossa saúde, à nossa alimentação, né? Então, tudo isso está contido aí no arcano a morte. Então, essa lâmina, ela representa a transformação radical, inevitável e a renovação. Ela é a fênix que renasce das cinzas. Correspondência astrológica desse arcano é o signo de Escorpião. Escorpião é tudo, né? E a regência de Escorpião traz pra gente a intensidade e a possibilidade de transformação. Então, o signo de Escorpião, ele trabalha muito essas questões, né? É um signo muito intenso, são pessoas que mergulham fundo onde elas estão. Então, são pessoas que estão no relacionamento, é um relacionamento mesmo, então ela se joga de cabeça, vai lá no fundo, né? Não tem medo da morte, não tem medo, às vezes, de romper, não tem medo de renascer, né? Então, isso é a energia aí da Fênix, tá? E existe essa energia da Fênix nesse arcano de uma forma muito, muito, muito intensa. Então, procure também estudar aí sobre a Fênix, né, que é essa ave mitológica aí. É um estudo muito fascinante. Então, sempre que vier, né, essa carta em qualquer área, por mais às vezes difícil ou doloroso que seja o corte, puf, joga a energia da Fênix, tá? Imprime aí na pessoa ou na sua vida a energia da Fênix, porque é algo, né, que ela está querendo aí renascer, tá? Às vezes das cinzas, né? Literalmente aquela situação que as pessoas olham e falam, ih, agora acabou, né? Agora a pessoa não levanta mais não, agora não tem mais jeito. Quando menos espera, surge lá, né? Renasce, lindo, maravilhoso e renovado e assim, puf, esplendoroso, pronto pra vida, tá? Então, queridos, o ceifador, ele chega para ceifar tudo aquilo que precisa ser rompido ao nosso redor. Então, ele vai abatendo tudo aquilo que já acabou e insiste em continuar latente, né? Tudo aquilo que a gente acredita ser vida ou que acreditamos estar vivos, embora na realidade esteja vegetando. Embora nos tire, né, a perspectiva, tá? E no nosso inconsciente a gente sabe, né? A gente sempre sabe quando algo já acabou. Mesmo que não esteja aí manifestando no consciente, no nosso inconsciente, a gente sabe. Então, a passar aí a sua foice, né? O ceifador, ele limpa totalmente a área. Para quê? Para que o novo possa se aproximar. E ele faz sem dó, ele faz sem piedade, né? Para que a gente perceba com clareza
que aquela situação necessita de mudança. Então, às vezes, a gente tem que, tipo, levar um tapa na cara, né? Um arcano que fala muito disso também é a Torre, que a gente vai chegar lá nele agorinha. Então, às vezes, a gente precisa, né, levar literalmente um tapa na cara da vida pra gente poder acordar. E isso, pessoal, é assim, a bondade, né, do universo com a gente, porque se às vezes a gente ficar morrendo lá numa situação que já tá morta, ou carregando uma situação que já está morta, a gente não anda, né? A gente não tem renovação, a gente não conhece o novo. Igual eu contei pra vocês, né? Se eu estivesse insistindo lá em trabalhar ainda como secretária executiva e tal, uma hora dessa, provavelmente, eu estava lá, né? Louca, atendendo os meus diretores, os meus executivos e tal, e eu não estaria aqui com vocês, né? Nesse momento eu não estaria aqui com vocês. Então, a minha vida estava estagnada, né? Aí, tchuf, veio lá a morte e falou assim, agora chega, rompido, né? Daqui não tem volta não, vambora andar pra frente, vambora aí buscar novos caminhos, vambora buscar renovação pra sua vida. E quando a gente aceita, a gente pode chorar? Pode, né? Porque tem coisas que dói. A gente chora, né? A gente fica aí um pouco emburradinho uns dias. Eu falo que escorpião chora 3 dias no máximo, depois ele já sacode a poeira, levanta, né? E dá a volta por cima. Ok? Então, essa é a energia aí do ceifador, tá? A carta do ceifador, na maioria dos decks, é a morte. Mas essa carta não implica necessariamente a morte física ou a morte de alguém, tá? É preciso lembrar também que a morte física nada mais é do que a libertação da nossa alma, né? Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena ou uma experiência humana. Nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. E quando chegar aí o fim, né, da nossa experiência, então, a gente recebe a libertação desse corpo e voltamos lá para o plano espiritual, certo? Então, assim é o arcano a morte, né? Ele marca o término de um ciclo antigo em que já não existe movimento e nem avanço e nos dá a possibilidade de renascer e continuarmos o caminho da evolução. Então, essa carta, ela tem aí uma energia rápida, ela é bem ativa, bem acelerada, tá? Porém, ela responde como não. É uma carta que para pergunta sim ou não, ela responde como não, certo? Quando ela cai aí na sua primeira casa da mandala, não, vamos falar dos aspectos negativos primeiro. Alguns aspectos negativos desse arcano: perda, despedida, desastre, destruição de coisas ou projetos, interrupção. Pode falar de apego, né? Uma pessoa que é muito apegada às situações, à matéria, às coisas que não quer largar, tá? Tipo aquelas pessoas, né, que guardam lá, assim, já tem 30 anos de casado e ainda guarda lá a roupa do casamento, né, a roupa de não sei o quê, coisas que ela tem um extremo apego, é uma pessoa muito apegada às pessoas também, às lembranças, às situações, né, mas assim, de uma forma negativa. A gente guardar, preservar coisas que são legais pra gente, né, que trazem memórias, é lindo. Por exemplo, uma mãe guardar o seu vestido de noiva, né, pra de repente a sua filha, quando casar, querer usar, isso é muito bonito. Mas eu falo daquele apego, né, alguma coisa que você não abre mão e que te, às vezes, até traz dor, tá? E também o aspecto negativo dela fala de medo de mudanças, tá? Então, uma pessoa que não tem medo que tem medo de mudança, que não gosta de mudar na vida, que não gosta de evoluir na vida. Então, quem não gosta de mudar, não gosta de evoluir, né? É uma pessoa obstinada, uma pessoa teimosa, que não aceita, às vezes, o novo, que não aceita conselhos, que não aceita nada, né? E fica ali, errado, tal, mas não se abre para mudança. Então, algumas vezes vem aí, né, esse arcano e
age na vida da pessoa cortando algo ou alguém para ver se a pessoa evolui, para ver se a pessoa cresce, tá? Quando esse arcano cai na primeira casa da sua mandala, que mostra aí o seu interno ou o seu momento atual, então fala de transformação. É um momento onde o seu interior, né, você está em um processo de transformação, tá? E você está passando isso, né? Além de você estar sentindo, você está passando isso também. Quando ela cai no externo, que é o que você está vibrando para o universo, para as pessoas, e qual é o seu obstáculo. Então, olha que interessante. O que você está vibrando, né? Por incrível que pareça, esse arcano, ele traz aí essa energia de jovialidade, de simpatia, né? Então, as pessoas estão vendo você aí no momento onde você está, assim, mais jovial, mais simpático, né? Ou simpático, tá? E o seu obstáculo pode ser exatamente esse. Vontade crescente de modificação, mas você está encontrando desafios. Então, verifique aí o que você está apegado, né? Quais são os seus medos, tá? Se você inconscientemente não está aceitando as transformações, as mudanças, ok? Quando cai na casa da espiritualidade, pá! Espiritualidade, então, fala de mudança de visão. Então, pode ser aí que você esteja no momento onde você está sendo transformado pela espiritualidade e até mudando a sua visão a respeito de algumas questões ligadas à espiritualidade, certo? É um momento aí de profundo mergulho espiritual. Então, o signo de Escorpião são pessoas assim extremamente ligadas, né, à espiritualidade, ao oculto, ao misticismo, muito, muito, muito intuitivas. Geralmente tem uma mediunidade assim super aflorada. Eu digo que Escorpião, Peixes e Gêmeos são signos que já nascem assim, né? Já nascem bruxinhos. Já nascem bruxinhos, tá? Porque são os signos que têm mais, né, essa conexão aí com o oculto e com a espiritualidade, tá? E quando vem aqui também a morte na casa da espiritualidade, pode estar falando, olha, é o momento de você eliminar, né, cortar algumas crenças limitantes, padrões repetitivos e se preparar, né, para uma nova caminhada. Algum tipo de renascimento espiritual pode estar vindo aí para vocês. Como as pessoas te veem? Como uma pessoa dinâmica, né? Então, a carta da foice, ela traz aí essa questão de agir rápido. Então, ela age rápido e traz, né, aí agilidade, tá? Como energia pessoal. Em casa, se caiu na casa da mandala, que fala da casa da família, mudança. Então, pode ser mudança de casa, pode ser aí alguma mudança sendo feita dentro da família. E em alguns casos pode falar aí de perdas, tá? Perdas mesmo, viu? De alguém, né, indo aí pro plano superior, tá? Existem aí as clarificações, tá? Então, vocês nesse curso ganharam aí o curso de runas da bruxa. Quando a gente chegar lá no módulo de métodos, eu vou ensinar vocês a clarificar a mandala usando as runas da bruxa, ok? Vocês vão gostar. Saúde. Então, para saúde, ela fala de provável cirurgia e pequenos cortes, né? Tome cuidado aí com pequenos cortes. E é uma carta que pede transformação na saúde, né? Corte de algumas coisas. Então, se é uma pessoa que tem um hábito, um vício, então, tá pedindo, olha, vamos cortar, vamos eliminar antes, né, que aconteça aí um problema, tal. Então, o oráculo, ele sempre mostra e sempre tente passar isso pra pessoa, né? Se é uma pessoa que alimenta mal, então tá pedindo transformação, tá pedindo cortes de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é negativo, tá? Quando é dinheiro, pode falar perdas ou pode falar
colheitas também, ok? Mas quando vier perdas, né, então assim, aconselhe a pessoa a tomar cuidado, né, com as suas coisas, né? Tomar cuidado com o dinheiro, tomar cuidado com os seus móveis, com a sua casa, seus bens, tal, tudo aquilo, né, que é da pessoa. Um exemplo, teve, não lembro qual, uma das previsões que eu fiz aí, diárias lá no meu canal do YouTube. Então saiu esse arcano, né, e eu falei, olha, cuidado com perdas, né, cuidado com perdas de dinheiro e tal. E aí depois uma amiga minha mais tarde à noite foi me ligou e falou assim, olha, deu lá perda de dinheiro, eu não prestei atenção, pois eu fui ao banco, não sei o que eu aprontei, saquei um dinheiro lá, acho que foi 500, 400 reais, não sei, e ela disse que perdeu, simplesmente sumiu da bolsa, ela não sabe se caiu, o que aconteceu, perdeu. Então, a gente tem que ficar atento, ok? E ela pode falar também aí para dinheiro, né? Da necessidade de eliminar, às vezes, cortar gastos supérfluos, tá? Para que se tenha aí uma colheita, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, tá, queridos? Vida social e amizades. É uma carta que quando ela vem, ela tá falando de renovação. Então, pode cortar aí algumas pessoas, né? Alguns amigos, algumas situações, e ela traz renovação na sua vida social, então coisas novas, tá? Chegando aí para vocês. E para trabalho, ela fala de mudança, mudanças de trabalho. E pode falar também aí de cortes, né? De alguma pessoa, às vezes aí, até ter o seu emprego, né, cortado e tal. Se bem que o que fala muito de demissão é o arcano maior, a torre, que a gente vai chegar lá, ok? Mas a foice, quando vem, ela sempre traz aí essa questão de mudança, mudança em todas as áreas. Ela pede mudança, mas é uma mudança que vai trazer pra gente coisas novas. Então, não é um arcano terrível e nem temido, como todo mundo imagina, certo? Vamos agora, então, para o nosso exercício de visualização aí com o arcano maior, a morte. Ai, queridos, essa vai ser uma viagem maravilhosa para vocês, viu? Então, vamos lá. Uma vela marrom, marrom escura, tá? Se vocês não acharem, comprem, então, uma velinha branca. Mas eu gosto de trabalhar com essas cores, tá? Então, olha só. Coloque aí, acenda a sua vela em um pires, coloque sobre uma mesa, pegue a sua lâmina do ceifador ou da morte, coloque ao lado da vela e comece a sua viagem aí entrando nesse ambiente. Em alguns decks ele está sentado em um cavalo. Então, imagine aí, né, ele chegando ou andando, ou você abrindo uma porta, né, que pode ter aí no seu deck, entrando, ou vendo ele entrar através da porta. Imagine essa situação, olhe as roupas, olhe as feições, olhe o que ele traz na mão, olhe tudo que tem aí no ambiente. E encare esse arcano, encare ele nos olhos, não sinta medo, não tenha medo, tá? Não tenha medo, porque ele vai ajudar você a se livrar da bagagem emocional. Então, ele vai limpar, cortar hoje da sua vida, através dessa vivência, todo e qualquer tipo de bagagem emocional que você esteja carregando e que esteja te prejudicando. Pensamentos, atitudes, lembranças, memórias. Ele pode até acessar aí o seu registro acástico, né? Trazendo também uma limpeza aí de outras vidas que de repente você carrega nessa vida e chegou a hora de ser eliminado, chegou a hora de ser cortado, para que você tenha um novo começo, para que você tenha recomeço na sua vida. Pergunte para ele o que já não cabe mais aí na sua vida
e permita essa limpeza, tá? Observe, escute o que ele tem a te mostrar, o que ele tem a te dizer. É um lugar escuro, é um lugar sombrio. É um mergulho muito fundo que vocês vão dar aí. Junto com este arcano, que traz o arquétipo da Fênix, que traz aí com ele o arquétipo da renovação, do começo, da libertação. Inclusive, ele traz também aí iluminação espiritual. É um arcano que traz uma profunda iluminação espiritual, ok? Então façam aí, demorem o tempo que for necessário, anotem tudo, pessoal, tudo que vier à mente de vocês, tudo que vier ao seu coração. Tudo, certo? Porque ele é essa energia falando com você. E que esse arquétipo esteja agora, a partir de agora, bem ancorado na sua vida. Peço, inclusive, para ele eliminar o medo do novo, né? Tirar todo o medo, todas as crenças limitantes, tudo aquilo que limita você na sua vida, que ele possa tirar aí nessa experiência, nessa vivência. Demorem o tempo que for necessário e quando vocês terminarem, quando a vela acabar, recolha aí a sua lâmina ao seu deck e nos encontramos no próximo módulo, quando vamos conversar sobre a temperança. Vamos ter um encontro aí com o nosso anjo da guarda. Um beijo, pessoal, e até o próximo módulo. Tchau, tchau.